No devocional Castelo Forte de hoje nós vamos falar sobre o medo e como o problema do medo sempre foi o olhar. Você vai entender o que eu quero dizer com isso. E nós vamos ler o texto de Mateus capítulo 14, versículos 30 e 31, que é uma passagem muito conhecida em que Jesus anda sobre as águas. E nos versículos 30 e 31, o texto bíblico diz o seguinte: mas, sentindo o vento forte, teve medo. Pedro teve medo e, começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Havia um homem que andava sobre as águas, mas no momento seguinte ele afundava como uma pedra. Essa é uma das ironias divinas que encontramos na Bíblia. Aquele que ousou caminhar sobre o impossível foi vencido pelo improvável. E assim, a história de Pedro é a história de todos nós. Imagine um equilibrista caminhando sobre uma corda esticada entre dois prédios. Ele começa bem confiante, os olhos fixos no destino. Mas então, de repente, ele olha para baixo. O que antes era apenas o céu sob seus pés, agora se transforma em uma ameaça concreta, um abismo que grita sua fragilidade. Ele cambaleia, o coração acelera, os joelhos vacilam, começam a tremer. A corda ainda está lá, firme, mas algo mudou dentro dele. E então ele cai. Mas por que? Você pode se perguntar isso. Ora, a corda não quebrou, o vento não o derrubou, apenas um pensamento o desestabilizou. Ele duvidou. Essa é a história de Pedro no mar da Galileia. Ele começou a andar sobre as águas, não porque possuía uma habilidade secreta, não porque descobriu as leis ocultas da física, mas porque confiava em quem o chamava. No entanto, ao sentir o vento forte, ele desviou os olhos de Cristo e olhou para as ondas. E naquele instante afundou. Curiosamente, o vento já estava lá antes. As ondas já rugiam desde o início. Mas só quando Pedro decidiu vê-las como maiores do que a voz de Jesus, então ele começou a submergir. O medo andou sobre as águas enquanto a fé afundava. Então ele gritou: Senhor, salva-me! Esse é o grito que todos nós damos quando nós percebemos que nossas forças não nos sustentam. O interessante é que Pedro não chamou a seus companheiros no barco, não tentou nadar de volta, não tentou explicar sua dúvida. Ele apenas clamou pelo único que poderia segurá-lo. E Jesus imediatamente o segurou. Não depois de um tempo, quando Pedro já estivesse se afogando completamente, mas imediatamente. É estranho. Cristo esperou Pedro afundar para agir, mas não esperou para salvá-lo. Ele permite a dúvida para ensinar, mas não permite a queda total para condenar. Pedro afunda para aprender a lição, mas não para morrer nela. E então vem a pergunta que ecoa pelo mar e pelos séculos: Homem de pequena fé, por que duvidaste? A ironia da questão é que Pedro já conhecia a resposta. Ele duvidou porque olhou para o que não devia, porque permitiu que o vento se tornasse mais real do que a voz de Deus. Mas será que comigo e com você é diferente? Quantas vezes nós começamos algo em fé, mas afundamos em dúvida? Começamos um casamento confiando no amor, mas olhamos para as dificuldades e afundamos no desespero.
Começamos um projeto acreditando em Deus, mas olhamos para os desafios e afundamos no medo. Começamos a orar confiantes, mas olhamos para o tempo que passa e afundamos na incredulidade. O problema nunca foi a água, o vento ou as ondas. O problema sempre foi o olhar. O mar é o mesmo antes e depois da queda. O que mudou não foi o cenário, mas a perspectiva. E é por isso que Pedro não foi repreendido por afundar, mas por duvidar. Pois a água pode nos submergir, mas a dúvida é que nos puxa para o fundo. Mas há esperança nessa história. Pedro não foi abandonado à própria sorte. Jesus o segurou, graças a Deus. E o segurou não apenas para que ele voltasse ao barco, mas para que aprendesse que no reino de Deus a firmeza não vem do chão onde pisamos, mas da mão que nos segura. O equilibrista que olha para baixo sempre cai, mas aquele que mantém os olhos no destino pode andar até sobre o impossível. Pedro afundou quando viu o vento, mas caminhou quando ouviu a voz. No fim das contas, sempre há uma escolha. Podemos olhar para as ondas ou para aquele que caminha sobre elas. E você, para onde está olhando?